quero que você comece a entender por quê. Quero que você entenda onde queremos chegar e por que o livro de Atos é tão importante para a nossa igreja. Hoje nós vamos começar a trabalhar alguns princípios que, no nosso entender, são princípios fundamentais para todas as igrejas. São princípios fundamentais para esta igreja. E precisamos voltar a esses princípios. Precisamos buscar o Senhor e pedir a Ele: Deus, faça-nos uma igreja eficiente, uma igreja poderosa, uma igreja que ganha almas. Quando eu digo igreja, estou falando do pastor, do corpo diaconal, dos professores, estou falando de você. Você que é batizado, membro dessa igreja, está aqui nesta noite, entenda, Deus quer que você seja avivado, que você seja cheio do Espírito de Deus, e que Ele possa usar a sua vida da mesma forma que Ele pôde usar a vida de Paulo, da mesma forma que Ele pôde usar a vida de Pedro, a vida de todos aqueles que escreveram a história da igreja primitiva, do primeiro século. Que o poder do Senhor, o poder do seu Espírito, inunde o nosso coração, reacenda em nós o ímpeto de fazer a vontade de Deus. A minha oração é para que este ano de 2026, esta igreja não seja mais uma igreja, mas seja a igreja, que Deus colocou da ponte do rio Atibaia para cá, a única igreja batista, para alcançar um número extraordinário de pessoas para a glória de Deus, amém? Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender o que Deus fez no livro de Atos, e o que Ele pode fazer hoje nas nossas vidas. Como Ele trabalhou lá atrás e quer continuar a trabalhar esta noite, a partir de agora, a partir de já nas nossas vidas. Hoje nós vamos ver um princípio fundamental para todas as igrejas, para todas as pessoas, para todos os crentes. Eu me atrevo a dizer que não há crente que possa agradar a Deus, não há crente que possa fazer a vontade de Deus, não há crente que possa ser usado por Deus sem oração. A oração é fundamental. Assim como comer, assim como respirar, é fundamental para o seu corpo. Atreva-se a ficar 5 minutos sem respirar, para você ver o que vai acontecer. Você vai partir daqui e vai encontrar com Jesus, quando você abrir os olhos. Atreva a ficar 1 semana sem beber água, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai desidratar de tal forma, que você será internado. E pode morrer. Da mesma forma que o teu corpo precisa de água, de comida, de descanso, de saúde, seu espírito precisa de oração. Seu espírito e o meu precisam ser abastecidos de Deus constantemente. A igreja nunca será maior ou melhor do que a nossa vida de oração. Às vezes eu vejo pessoas reclamando de igrejas. Porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque a igreja é aquilo outro, porque eu não concordo, não faço. Falta oração quando há críticas. Porque se eu acredito que Deus tem poder para mudar corações, se eu acredito que Deus tem poder para mudar vidas, por que nós não oramos para Deus transformar aquilo que nos incomoda? Aquilo que nós não concordamos, aquilo que achamos que precisa mudar. Eu acredito que isso na igreja precisa mudar, então dobre os joelhos, comece a orar, comece a jejuar, fale com Deus, porque é Ele quem tem a chave da mudança para a igreja. Amém? Eu quero chamar a sua atenção, porque orar foi o primeiro movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão. Assim que Jesus subiu para os céus, eles não perderam tempo, eles se reuniram no cenáculo, e a Bíblia diz que eles passaram 1 semana em oração.
Era um momento crucial da igreja. Ela não havia inaugurado ainda, não havia começado de fato. Eles não sabiam o que Jesus iria fazer, ou como as coisas iriam acontecer, mas eles sabiam de uma coisa e perseveraram nisso: nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos orar. O livro de Atos tem mais de 30 referências à oração, e em muitas situações diferentes. Em Atos, a igreja põe em prática aquilo que viu Jesus fazer e ensinar. Os discípulos não estão inventando algo novo, eles só estão reproduzindo aquilo que Jesus lhes ensinou. Durante os momentos mais importantes do seu ministério, Jesus passou tempo em oração, antes de chamar os 12, uma noite em oração. No final da vida, antes de ser preso, ele separou um tempo para orar. A oração fazia parte do dia a dia do Senhor Jesus. A oração deveria fazer parte do nosso dia a dia nos momentos mais importantes. Deveríamos separar tempo para orar todos os dias. Deveria ser um hábito, deveria ser um costume, deveria ser algo que nós fazemos como respirar. A Bíblia ainda também no livro de Atos nos aponta que a igreja põe em prática não só aquilo que Jesus fazia e ensinava. A igreja em Atos preocupava-se com a prática da oração. O inimigo tentou tirar o foco da oração da igreja. E o Espírito de Deus impediu que isso acontecesse. Nós vemos isso no livro de Atos. Nós vemos o inimigo tentando desviar a atenção, fazer os apóstolos pararem de orar e de pregar para distribuir marmitas. Claro que não era marmita, eu estou só trazendo para os nossos dias. E Pedro sabiamente então orientou a igreja: não é bom isso, não é assim que deve acontecer. Vamos eleger diáconos, vamos colocá-los responsáveis da distribuição de marmitas, e nós vamos ficar focados na oração e na palavra. A igreja de Jerusalém tinha o hábito de se reunir para orar 3 vezes ao dia, irmãos. Nós não temos o costume de reunir-nos em oração nem um dia sequer. Deus está nos convidando a uma vida de intimidade, de experiências com Ele através da oração. O que vai fazer com esse convite? Que está errado ali, fazer. Desculpa, irmãos, eu vi que agora que está errado. O que você vai fazer com esse convite? Você vai responder ao Senhor: Deus, eu sou crente, faça-me um homem de oração. Eu sou crente, faça-me um adolescente, um jovem, faça-me uma mulher, faça-me um idoso de oração, faça-me um casal de oração, faça-nos uma família de oração, faça-nos uma igreja de oração. Se ao invés de reclamarmos das coisas, gastássemos mais tempo orando, certamente haveria menos coisas para reclamar. Isso não estou falando só da igreja, estou falando da nossa própria vida. Eu vejo muitas pessoas reclamando das coisas da sua própria vida. Ah, porque pastor, eu estou atravessando por essa dificuldade, aquela outra. Irmãos, eu sei, todos passamos. Mas ao invés de reclamar, se você gastasse mais energia orando, talvez você não teria motivo para reclamar. Vamos dar juntos, irmãos, uma olhada novamente em alguns trechos do livro de Atos, onde a oração foi a peça fundamental, e como Deus usou a oração para orientar a sua igreja no início, e como Ele quer fazer isso ainda hoje, como Ele quer fazer isso na sua vida. Em Atos capítulo 1, versículos 12 a 14, nós vemos a primeira reunião da igreja em Atos, e ela foi uma reunião de oração, não foi um culto de louvor, não foi um culto de adoração, não foi uma assembleia, foi povo de joelho no chão,
Foi povo chorando na presença do Altíssimo. Eles, diz o texto, voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. No verso 13 ele diz, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Quem são esses homens, irmãos? Quem são? Quem? São os discípulos, apóstolos de Jesus, os 11. Todos estavam naquela reunião, todos estavam presentes naquele culto. E diz o verso 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, e aí ele cita, inclusive, Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos dele aqui, irmãos consanguíneos. Maria teve mais filhos, você sabe disso. E filhas. E essas pessoas agora, depois da morte e da ressurreição de Jesus, estão com os apóstolos. Há um grupo de mais ou menos 120 pessoas que se revezavam nesta reunião de oração. Uma reunião de oração de uma semana. Uma reunião de oração que colocou aquele povo em comunhão com Deus e com Jesus e com o Espírito de Deus, para que o Senhor pudesse fazer uma obra na vida daquele povo. Se nós queremos que o Senhor faça uma obra na vida da nossa família, se queremos que o Senhor faça algo diferente em nossa igreja, se queremos que o Senhor nos use com poder e autoridade hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, não vai acontecer a menos que o seu e o meu joelho esteja gasto na presença do Altíssimo em oração. Precisaríamos imitar os discípulos, fazer talvez uma reunião de oração de uma semana. Nos revezarmos aqui, dia e noite, em oração, clamando a Deus, Senhor, salva o São José, Senhor, salva o São José, Senhor, salva o São José. O problema, irmãos, é que eu me atrevo a dizer, perdoe-me se eu estiver equivocado, mas se nós fizéssemos uma reunião de oração assim, aqui, não duraria 2 horas, e os irmãos estariam dizendo, vamos embora, eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar, eu tenho que estar aí, amanhã eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ir lá pagar umas contas, pastor, eu estou indo, mas eu volto, aí não volta, e no final talvez fique aqui meia dúzia de gato pingado, segurando o rojão. Desculpas aos milhares, eu não pude participar, mas na próxima, não pude fazer, não pude jejuar, não pude. Irmãos, nós estamos cansados de desculpas. O Senhor te convida para intimidade com Ele hoje, já, agora, não é para amanhã. Ele quer fazer uma obra neste bairro, e essa obra tem que ser feita agora, ela não pode ser feita amanhã, porque amanhã pessoas daqui partirão para a eternidade sem Cristo. No livro de Atos, capítulo 1 ainda, versículos 23 a 26, a oração orientava a igreja a tomar decisões importantes. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, olha aí, mais uma vez, a segunda vez menciona oração no livro de Atos, ainda no início. Oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Irmãos, olha que decisão importante, eles iriam colocar um homem no lugar de Judas Iscariotes. Eles iriam eleger um apóstolo. Talvez eles pudessem fazer uma indicação de nomes. Talvez eles fizessem uma votação em urna.
uma democracia, nada disso. Eles entenderam que era uma importante decisão e que não cabia a eles tomar essa decisão, cabia ao Senhor, e eles buscaram a Deus em oração para que eles fizessem a vontade de Deus. Igreja não deveria ser uma democracia. Nós não deveríamos nos orgulhar de termos assembleias e de votarmos naquilo que é melhor. Nós deveríamos nos orgulhar de gastar tempo em oração e dizer: as decisões dessa igreja são tomadas depois de jejum e oração. É o Senhor quem deve conduzir o seu povo. Porque é isso que nós aprendemos em Atos ainda no começo, capítulo 1. Ainda em Atos capítulo 2, versículo 42, e no capítulo 9, verso 11. Vamos ler os dois versos. A oração foi o meio de integrar novos convertidos e promover comunhão no meio do povo de Deus. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Capítulo 9, verso 11, o Senhor lhes disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Mais adiante no livro de Atos, Paulo vai a uma cidade, você já estudou isso comigo aqui? E ele vai a um local reservado de oração, onde as mulheres estavam orando. Ele encontra umas mulheres orando. A oração foi usada, o livro de Atos todo, como um meio de alcançar pessoas e de integrar pessoas ao povo de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa, queridos, que as pessoas lá fora não costumam negar. Se você bater na porta de uma pessoa agressiva e dizer a ela: eu gostaria de orar por você, talvez ele possa até ficar bravo, mas ele dirá a você: pode orar. Se você tiver um vizinho com quem você não tem intimidade nenhuma, zero, bater na porta dela e dizer: eu gostaria de saber, eu sou crente, eu quero orar pela sua vida, você tem um pedido de oração? Ele vai te receber. O irmão Manuel, o irmão foi comigo, algum tempo atrás, fazer visitas no comércio aqui no São José. Está lembrado disso? Saiu eu e ele, pegamos um dia aqui, eu combinei, ele veio aqui, nós fomos andar aí nos comércios, entrar nas lojas. Eu entrava com ele nas lojas e falava: ó, tudo bem? Como é que está? Como é que está, senhor? Como é que está o negócio seu aqui? Ah, está devagar. Então, eu sou o pastor Leandro da Igreja Batista, nós viemos aqui para orar para o seu negócio. Você aceita? Oh, nossa, que bom, glória a Deus, pode orar. Quer que eu feche? As pessoas estão clamando, irmãos. Mas cadê a igreja que ora? Cadê o povo que sai batendo nas casas e dizendo: ei, eu sou crente, eu falo com Deus vivo, posso interceder por você? Em Atos capítulo 3, verso 1, capítulo 4, versículo de 23 a 24, capítulo 6, verso 6, capítulo 8, verso 15, capítulo 9, verso 34, verso 40, capítulo 10, verso 9, capítulo 11, verso 5. Nós não precisamos ler todos esses trechos. Mas a oração foi vista ali como prática imprescindível para os líderes da igreja. O que mais me preocupa é que a liderança da igreja não ora mais. A liderança da igreja não tem tempo mais para orar. A liderança da igreja, eu digo, corpo diaconal e líderes espirituais, líderes de ministérios, professores. Nós deveríamos ter este grupo todo unido em oração o tempo todo pela igreja. Deveríamos estar aqui fazendo reuniões e mais reuniões, 2, 3, 4 a semana em toda, para orar pela igreja, mas nós não temos uma sequer.
Às vezes eu marco reunião aqui, meus irmãos, para decidir alguma coisa. Nós temos por volta no grupo de líderes, veja lá, Giovana, para mim, no grupo de líderes, devemos ter lá umas 15, 20 pessoas, não tem? Vê no grupo de líderes quantos são. Às vezes eu tenho meia dúzia aqui para tomar uma decisão. Falta diáconos. Às vezes. Isso não é preocupante? Isso é alarmante? Isso é um sintoma? Isso é um problema enorme. Qual é o problema? Nós temos uma liderança que não valoriza a oração. Nós temos uma liderança que não dobra o joelho. Nós temos uma liderança que está preocupada em ganhar almas de outra forma, mas não da forma de Deus. Perdoe, viu? Mas é a fato. 20 ao todo. Diáconos e líderes, todos são 20. Ou seja, numa reunião que eu faço, é para ter 20. Se não tem 20, tem 10. 10 não estão por quê? Se eu marcasse uma reunião de oração aqui, irmãos, digo com certeza, o Jova me corrija se eu estiver enganado. Se eu marcasse uma reunião de oração às 6 horas da tarde, antes do culto começar, você acha que 20 pessoas estariam aqui? Não. Nós estamos falando de qualquer membro, não. Estamos falando dos líderes. Em Atos capítulo 6, versos de 3 e 4. A oração está associada ao ministério da palavra para promover a saúde da igreja. O texto diz, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa de distribuir marmita e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Preciso confessar aos irmãos que já houve mensagens que eu preguei neste púlpito sem oração. Não orei pela mensagem, não orei. Então eu tenho que pedir perdão aos irmãos. Porque esse é o retrato nosso, não é meu e seu apenas, é nosso. Temos que mudar essa realidade, e essa realidade tem que ser mudada urgente. Não podemos mais pregar neste púlpito sem chorar na presença do Altíssimo. Seja eu, seja o pastor Paulo, seja o Jonatas no futuro, seja o Renato, seja o pastor Enoque, que no futuro vai ter oportunidades para pregar, seja no culto das mulheres, seja em qualquer reunião dos adolescentes, seja nos jovens, seja onde for, lá no MIBA, em qualquer lugar onde alguém usa a palavra de Deus, ela não deveria ter coragem de abrir a boca sem antes ter gastado no mínimo o dobro do tempo que gastou para preparar em oração. Eles aprenderam isso. Porque em Atos capítulo 6, aqueles homens disseram, nada pode tirar de nós a responsabilidade mais importante. E a responsabilidade mais importante é oração e palavra. Nós aprendemos em Atos capítulo 12, versos de 1 a 5, que a oração era um meio que a igreja encontrou para enfrentar a perseguição. No meio da dificuldade, da dor, da luta, do risco de perder a vida, eles não corriam perguntar às autoridades, encontrar algum político famoso ou alguém simpatizante dos cristãos para interceder por eles. Eles dobravam os joelhos, irmãos. O texto diz, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento.
Tendo-os prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Procurava Herodes, mandava embaixador, mandava gente. Herodes, por favor, ajuda a gente é só um grupinho de cristãos, a gente não tem intenção de fazer nada com vocês, é um povo pacífico. Não. Enquanto Pedro está preso, a maior autoridade da igreja, o líder, o pastor da alma deles, eles estão todos reunidos de joelho em oração. Durante toda aquela Páscoa, todas aquelas festividades, enquanto o povo está fazendo sacrifício no templo, eles estão de joelhos clamando: Senhor, livra o nosso líder, livra o nosso pastor. Quando foi que você se dedicou a orar dessa forma, diante de um problema? Deveríamos ter coragem de dizer ao Senhor: Deus, essa noite eu não vou dormir, porque amanhã eu tenho um problema enorme para enfrentar. Essa noite é uma noite de vigília, de oração. Deveríamos ter coragem de chegar aqui e dizer: irmãos, esta noite eu passei em jejum e oração pela vida do meu marido, pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho que está afastado, pela vida do meu parente. Estou enfrentando um problema conjugal, estou enfrentando um problema de relacionamento dentro da família, ou enfrentando uma dificuldade com os meus filhos. Deveríamos ter coragem de dizer: esta noite e a próxima é jejum e oração. Em Atos capítulo 13, versos de 1 a 3, nós lemos e estudamos isso com os irmãos ao longo desse ano. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Lige, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Era um momento importantíssimo. Aquela igreja, a igreja de Antioquia, estava separando os primeiros missionários da história da humanidade. E eles não tiveram coragem de tomar essa decisão sem antes passar tempo em oração. Eu quero que você entenda onde nós estamos querendo chegar. Quero que você perceba o tamanho da nossa negligência com este princípio tão fundamental, tão importante para as nossas vidas como cristãos. Eu tenho certeza absoluta, porque é verdade com relação a mim, se eu tivesse dedicado ao longo do meu ministério, o tempo que eu perdi no celular, em oração, essa igreja estaria em avivamento. Agora eu me atrevo a dizer que os irmãos também, se tivessem dedicado o tempo que desperdiçam no celular, em oração, eu tenho certeza que nós estaríamos com 5 vezes mais membros do que temos agora. Em Atos capítulo 16, versos de 13 a 15, você estudou isso comigo. Atos 16, de 16 a 18, você também estudou. De 25 a 34, você estudou também. Nós vemos a oração como meio para converter pecadores. Vamos dar uma olhada em um desses textos? Atos 16, de 13 a 15. Você consegue pôr lá para a gente? Atos 16, de 13 a 15.
Atos 16, de 13 a 15. Paulo, querendo levá-lo na viagem, 13, isso, no sábado, saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma delas era uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores nos consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. A oração era um meio que Paulo encontrou para ajudar a converter pecadores. Eu falei aos irmãos, há milhões de pessoas lá fora, sem Cristo, querendo alguém que os ame e que ore com eles. Essa pessoa pode ser você. Porque eu quero que você perceba uma coisa, não é bom quando você está passando por uma dificuldade, irmã Vilma, e alguém passa a mão no telefone, liga para a irmã e diz: irmã Vilma, Deus tocou meu coração para orar por você. Vamos orar juntas? Não foi renovador, não foi abençoador, saber que tinha alguém pensando na irmã, preocupada com a irmã, amando a irmã e orando por ti? Não há coisa mais gostosa do que receber uma oração de alguém, do que saber que alguém, ao longo da sua agenda, separou um tempo para orar por você. Às vezes você recebe a mensagem: estou orando pela sua vida. Amém, glória a Deus, que bom, não estou sozinho, não estou lutando sozinho. Agora, nós deveríamos ter o hábito de fazer isso o tempo todo, irmã Kelly, um com o outro. Deveríamos receber mensagens assim o dia todo. Orei pela irmã, orei pela irmã, orei pelo irmão, orei pela sua mãe, orei pelo seu filho, orei pelo seu parente, orei pelo seu problema, estou intercedendo pela sua casa, Deus abençoe você, minha irmã. Deveríamos estar sempre encorajando uns aos outros dessa forma. Agora, veja bem, se isso é tão bom entre nós, imagina lá fora para as pessoas que não têm isso de ninguém. Elas não têm, não há ninguém da família delas que manda nenhuma mensagem. E quando manda, às vezes é crítica. Elas estão cansadas, sobrecarregadas, elas perguntam todos os dias a si mesmas: por que eu ainda estou aqui? Ninguém me ama, ninguém se importa comigo. E de repente, há uma igreja que ama, há uma igreja que se importa, há uma igreja que envia uma mensagem para essa pessoa, que bate na porta e diz: ei, posso fazer uma oração por você? Você é meu vizinho. E eu tenho orado por você dia e noite, porque eu me importo com a sua vida. Você quer receber a minha oração? Se você tiver coragem de amar alguém assim, Deus fará uma obra de transformação. Essa pessoa vai se converter, porque ninguém ama desse jeito, sem ganhar nada. Não é verdade, irmã Valma? Ninguém ama assim. Só nós podemos fazer isso. Então nós precisamos falar ao Senhor: Deus, faça-me um homem de oração, faça-me ter coragem de bater nas portas e dizer: ei, como é o seu nome? Eu quero orar por você. Ter coragem de chegar ao colega de trabalho e dizer para ele: ei, João, Pedro, Henrique, eu estou orando por você todos os dias, para que você conheça a graça de Deus e o amor de Jesus. O livro de Atos está repleto de estratégias de oração, de métodos de oração, de Deus levantando a sua igreja para orar, de líderes orando, de igreja mobilizada em oração, Paulo pedindo oração, Paulo orando com líderes, Paulo encaminhando pastores para orar. De todas as formas, a oração faz parte do livro de Atos. Mas, irmãos, ela não faz parte das nossas vidas mais. E se nós não restaurarmos este princípio urgentemente nas nossas vidas,
nada mudará. Nós vamos continuar aqui, fazendo os nossos lindos cultos, mas lá fora, nós não estaremos fazendo diferença nenhuma. Seremos como uma lâmpada que se coloca debaixo da cama, Jovaé, e não brilha lá fora, só brilha aqui dentro. Talvez você diga, pastor, que bom que você está pregando sobre esse assunto. Eu realmente percebo que todos precisam orar, todos incluem você. Esse sermão não é para outro, é para ti. Esse sermão é para mim, é para nós. Precisamos urgentemente mudar essa situação. Precisa começar aqui, irmãos. Precisamos começar a levar a Deus a sério. Precisamos começar a entender que a igreja não vai melhorar de forma nenhuma, em nenhum aspecto, a menos que dobremos o joelho e dissemos ao Senhor, Deus, eu quero ser parte transformadora, a parte de mudança. Paulo aprendeu a orar. Aprendeu a orar como crente, aprendeu a orar com a igreja, aprendeu a levar a igreja a orar, e ele escreve nas suas cartas sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, 2 Timóteo 2, de 25 a 26, a oração é essencial na evangelização. Deus liberta os cativos em resposta à intercessão do seu povo. Eu vou repetir essa frase final. Deus liberta os cativos em resposta à intercessão do seu povo. Paulo sabia disso. Olha o que ele diz. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo. Então Satanás cegou o ímpio. Satanás cegou o descrente, que é a imagem de Deus. Então eles não estão se convertendo, não estão vendo o evangelho, não estão vendo a glória de Cristo. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Então, olha que interessante. O Satanás cegou o entendimento dos descrentes, não estão se convertendo, e nós devemos corrigir com mansidão essas pessoas que se opõem a Cristo, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento. Agora, irmãos, como é que Deus concede arrependimento a uma pessoa? Irmãos, como é que Deus leva alguém ao conhecimento da verdade? Para que eles escapem da cilada do diabo, para que saiam da prisão a qual eles foram aprisionados. Em Efésios ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É com oração que se vence o diabo. Se ele está cegando o entendimento dessas pessoas, se ele está cegando essas pessoas para a verdade, é porque nós não estamos combatendo ele com o fogo da oração. Porque é o poder do Espírito de Deus que abre o entendimento das pessoas. É o Espírito Santo que concede arrependimento. Ele veio para nos levar ao arrependimento. Então, se não está levando pessoas ao arrependimento, se as pessoas na sua vida não se arrependem, é porque falta oração por elas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de 25 a 26. 2 Timóteo 2, de 25 a 26. Pode colocar para mim, por gentileza. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Ele diz o seguinte: deve corrigir... é o texto que eu li, irmãos. Perdão.
Eu li esse trecho aqui. Em Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19, todo crente pode participar da obra de multiplicação por meio da intercessão. Todos os crentes devem fazer a obra de multiplicar, ou seja, convertidos, levar pessoas à fé. O texto diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está pedindo oração para que ele possa pregar, para que pecadores se arrependam. Entenda isso. Irmão, se nós realmente acreditássemos que a oração pode mudar as coisas, se nós realmente acreditássemos que a oração pode transformar vidas, se nós entendêssemos que a nossa oração pode transformar um país, se nós crêssemos no poder da oração. Se todas as mulheres que reclamam dos seus maridos enxergassem o poder da oração para transformá-los. Se todos os maridos que reclamam de suas esposas entendessem que tem nas mãos uma ferramenta poderosa de Deus para transformar vidas, a oração. Se todos os pais, ao invés de reclamar tanto e brigar tanto com seus filhos para tentar fazê-los mudar, entendessem que tem nos joelhos o maior poder e agente de transformação que existe. Porque o Espírito de Deus pode alcançar o coração do seu filho de um jeito que nenhuma palavra sua vai alcançar nunca. Você pode esbravejar, bater, você pode fazer o que for. Há áreas do coração do seu filho e da sua filha que só Deus tem acesso. Mas nós não estamos orando pedindo isso ao Senhor. Em Lucas capítulo 10, verso 2, eu quero terminar nesse ponto. O Senhor diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, façam uma assembleia. Portanto, levantem dinheiro na junta de missões nacionais e mundiais. Façam um congresso missionário. É isso que Jesus ensina. Faça um culto lindíssimo. Convide um pregador de fora. Faça uma série de conferências na igreja sobre a importância missionária. É isso. Essa é a resposta de Jesus para os campos que estão brancos para a ceifa. O Senhor diz: peçam ao Senhor da colheita. Eu não sei se você entendeu o que Jesus acabou de dizer aqui. Eu não sei. Eu acho que você ainda não entendeu o que Jesus disse aqui. Porque se nós não oramos para que Deus envie trabalhadores para a seara, se nós não oramos pedindo conversões, se nós não gastamos tempo de joelho no chão, pedindo almas para Cristo, então é porque nós não entendemos o que Jesus ensinou aqui. O que você entendeu quando Jesus diz: peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores? O que você entendeu? Sim, é necessário trabalhadores para a seara. O que mais? O que você entendeu? O que você acha que Jesus te está dizendo quando diz essas palavras?
Ou seja, a chave para o crescimento, a chave para a colheita, a chave para o avanço do Evangelho, é o que, irmãos? Oração. Você entendeu o que é isso que Jesus está dizendo? Se vocês orarem, Ele levantará trabalhadores para o campo que está branco. Mas se você não orar, o que vai acontecer? A colheita lá fora vai apodrecer no pé. E não haverá ninguém para colher. Por quê? Porque Jesus não quer colher? Não. Porque nós não queremos colher. Eu me pergunto todos os dias, Senhor, por que você colocou tanta responsabilidade nas mãos de pessoas como eu? Por que você pediu para que eu intercedesse por elas? Por que você pediu para que eu pedisse para que o Senhor levante trabalhadores? Aí eu cheguei a uma resposta pessoal. A resposta é, se você orar para Deus levantar trabalhadores, você amará tanto as pessoas perdidas, que você irá trabalhar na colheita. Porque você vai dizer ao Senhor, Deus, eu estou aqui de joelho dobrado, pedindo que o Senhor levante trabalhadores para colher aqui do lado de casa. Eu tenho orado pelo meu vizinho. Eu vou levantar agora aqui, Senhor, na força do poder do Espírito Santo. Eu vou bater na porta desse vizinho e vou dizer a ele, olha, eu tenho orado por você todos os dias. De madrugada. Tenho orado pela sua vida. Eu quero que você se converta e conheça Jesus. Porque Ele faz tudo na minha vida, Ele é tudo para mim, Ele mudou a minha vida, eu quero que Ele mude a sua. Sugestões. Agora, se você achava que estava pesado, vai pesar mais. Eu tenho sugestões aqui. Eu quero terminar com essas sugestões. Participe das reuniões de oração na igreja. Quem deve participar das reuniões de oração na igreja, irmãos? Quem? Todos. Quantos participaram na última reunião de oração com o Paulinho aqui, quinta-feira? 3. Você e mais 2 pessoas. Um deles não é crente ou não é membro da igreja. Só tinha 2 membros da igreja e um visitante. Nessa reunião de oração. Foi que dia? Quinta-feira. O que você fazia na quinta-feira que não veio? Pastor, eu não vim, mas estava orando em casa. Amém, glória a Deus. Eu não vim, mas estava assistindo a novela Chiquititas. Estou chutando, tá? Estou chutando. Eu não vim, mas estava assistindo não sei o quê. Eu não vim porque eu tive um compromisso inadiável. O que é? Ah, não, eu fui dormir mais cedo porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Esse é o inadiável. Você não foi salvo para trabalhar. Você foi salvo para amar Jesus. Você foi salvo para interceder pelo reino. Você foi salvo para ganhar almas. Trabalhar é o mínimo que você deveria estar pensando agora. Ah, pastor, mas se eu não dormir, como é que eu vou trabalhar amanhã? Se você passar uma vigília de oração amando a obra de Deus, você vai trabalhar no dia seguinte renovado. Se você dormir 8 horas sem amar a Jesus e for trabalhar, você vai cansado, porque Deus não te abençoa. Tenha coragem, meu irmão, de dizer ao Senhor, Deus, eu posso passar horas em oração, eu posso ir à igreja, tarde da noite, sair de lá 2 da madrugada e entrar no serviço às 5, eu posso, por quê? Porque o Senhor me fortalece, porque eu estou na presença dEle, porque é isso que Ele quer, e Ele me dará força no dia seguinte para trabalhar, e eu trabalharei o dobro.
Agora, se você ficar com preguiça em casa, não vou porque eu tenho que dormir 8 da noite, porque eu tenho que acordar às 6, não dá, se eu não dormir eu não existo. Cuidado. Você está mostrando o tamanho da sua fé quando diz isso. Você acredita que Deus não pode renovar você se você priorizar a obra dele. Você acredita que ele não renovará suas forças. Você acredita que ele não tem poder para dar a você capacidade para estar no outro dia mais do que desperto, mais do que avivado, mais do que feliz, se dedicar tempo a ele. Você acredita que 8 horas de sono é melhor do que estar na presença do Altíssimo. Crie um grupo de oração online. Eu vou criar um grupo online, eu quero criar, para nós orarmos online. Porque às vezes é difícil vir para cá. Eu entendo, pastor, estou lá do outro lado. Vamos fazer uma reunião online? Vamos fazer? 30, 50, 100 pessoas orando online. A gente pode usar um Zoom, qualquer aplicativo. Você ora daqui, o Diego ora lá de São Paulo, a Keila lá de Campinas, e a gente ora todo mundo junto. Naquele horário de oração da igreja. 1 hora por dia, 1 hora por 2 dias da semana. Aquele é o horário da oração da igreja. Estabelece um dia, um horário, naquele horário, coloco no grupo o link, todo mundo que estiver disponível entra lá e vamos orar juntos, um pelo outro, juntos clamando pela igreja, juntos pedindo por salvação de almas, meia hora, 15 minutos, quanto tempo der, mas nós podemos fazer isso, irmãos, não vai mudar se não fizermos nada. Eu vou fazer esse grupo amanhã. Amanhã eu vou fazer esse grupo e vou colocar no grupo. Que hora? No grupo da igreja. Que hora que eu vou fazer isso? 7 horas da noite em ponto. 7 horas em ponto. Vou colocar lá. Das 7 às 7h30, para começar. Entra. Vamos orar juntos. Faça uma caminhada de oração. Como assim, pastor? Sai andando. Você já não tem que caminhar para poder perder barriga? Já não tem que fazer caminhada porque o médico pediu? Já não falou para você que você tem que caminhar pelo menos meia hora por dia? Então o que você faz? Senhor, eu vou caminhar na minha vizinhança e vou orando pelas pessoas aqui, pelas vizinhas, eu vou orando pelas casas. Senhor, quem mora nessa casa aqui, eu não sei quem é, o Senhor sabe. Senhor, abre essas portas aqui para eu poder entrar, falar de Jesus para essa pessoa. Fala, Senhor, ao coração dessa outra aqui que é macumbeira, eu sei que é. Em nome de Jesus, converta essa pessoa. Vai andando e falando de Jesus, vai andando entregando folheto, vai andando evangelizando, vai andando pregando, vai andando e orando. Encontre um parceiro de oração para orar com você. Mas é para orar regularmente, não é uma vez, de vez em quando lembra, é todo dia. Nós vamos, o seguinte, você vai me ligar todo dia, tal hora, é meu horário de almoço no trabalho, nós vamos orar juntos, pelo menos 15 minutos, todos os dias dessa semana. Encontre um parceiro de oração, tenha iniciativa, manda mensagem, quer ser meu parceiro de oração? Vamos orar todos os dias esse horário? Ore com a sua família. Reúna a sua casa, reúna a sua família, reúna no horário específico, antes das refeições, depois das refeições, na hora que chega do trabalho, reúna a família e diga, nós vamos gastar 10 minutos em oração pelos nossos vizinhos, nós vamos orar aqui 15 minutos pela nossa igreja, nós vamos orar agora 15 minutos para Deus salvar a nossa família. Amém, irmãos? São muitas iniciativas, essas são só algumas ideias, tá? Algumas ideias. Os adolescentes já fazem, né, uma reunião de oração, é todo dia. A gente está lembrando aqui, mais ou menos. Às vezes tem um dia sim, um dia não, outro sim, outro não. Que hora que vocês oram? Então, ou às 6 da tarde ou às 10 da noite,
vocês estão reunidos pelo Zoom ou por algum Zap, orando. Então, eles já estão fazendo isso. Pode ser mais tarde, pode ser, não tem problema. Irmãos, eu não preciso ser eu a dirigir essa reunião. Pode ser você. Manda no grupo. Irmãos, vou fazer uma reunião de oração, 9. Entra no meu, eu entro no teu, não tem problema. Mas não precisa esperar o pastor Leandro pôr no grupo, põe você. No horário que você pode. Talvez você vá orar sozinho, mas talvez tenha alguém que vai entrar no seu grupo de oração, ele vai orar contigo. Que encha o grupo de oração lá, né? Que encha o grupo da igreja com convites do Zoom. 7 horas eu vou orar da manhã, 5 da madrugada eu estou acordando, quem quiser ora comigo, a gente liga o celular e ora junto. Irmãos, a tecnologia pode nos aproximar, pode nos ajudar. Você não precisa perder tempo se deslocando. Usa essas ferramentas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, fecha os olhos. Sim. Jova, faça tudo o que Deus colocar no seu coração. Mas eu quero que todos também façam isso. Deus me deu uma ideia. Não precisa procurar o pastor para dar a sua ideia. Faça a sua ideia. Deus me deu a ideia de fazer uma campanha de oração e jejum, uma vigília na igreja, sexta-feira. Faça. Divulgue. Espalhe a notícia na igreja. Convide, liga convidando, faz. Se Deus colocou no seu coração, faça. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a sua igreja é seu povo, a sua igreja precisa ter intimidade e comunhão contigo. Nós não podemos, ó Deus amado, ser uma igreja eficiente, uma igreja que abençoa almas, uma igreja missionária, uma igreja que está preocupada com o reino, preocupada com o campo que está branco para a ceifa, e não ter uma vida de oração. Senhor, tem misericórdia, nós precisamos urgentemente de um avivamento, precisamos que o Senhor renove a nossa disposição de te adorar, de te servir, precisamos urgentemente que o Senhor nos faça entender que há poder numa vida de oração, precisamos urgentemente que o Senhor nos faça, Senhor Deus, gastar os nossos joelhos no chão, a fim de que almas possam ser convertidas em nossa família, em nosso lar, ou entre nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. Senhor, promova um avivamento, promova, Senhor Deus, uma disposição de orar em nosso coração, constantemente, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Amanhã cedo, pode vir o Ministério de Louvor. Amanhã cedo, e o Paulinho também. Amanhã cedo eu faço uma caminhada de oração. Todos os dias de manhã eu faço minha caminhada e caminhada de oração. Todos os dias, com exceção de final de semana. Eu chego em casa por volta de 8h30, 15 para as 9, por aí. Significa que 9 horas da manhã eu vou criar um grupo e colocar no grupo da igreja para ter 10, 15 minutos de oração com os irmãos. Se quiser entrar esse horário e puder, eu sei que muitos trabalham, estão no serviço, mas se você está em casa, está tranquilo, puxa, o pastor vai fazer um grupo de oração agora às 9 da manhã, eu vou entrar no grupo de oração, vou orar com ele, vou orar junto, buscar o Senhor, amém? Então 9 da manhã e às 7 da noite eu vou criar esse grupo e colocar lá. Entra.
tá bom? Não tem segredo, tá? É só clicar no link que você já vai entrar, tá bom? Deus abençoe. A palavra está com o pastor Paulo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Ele vai celebrar a primeira ceia. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Pedir a ajuda de alguns diáconos, então, para trazerem a mesa. Enquanto isso, convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso de número 23. 1 Coríntios 11, verso de número 23. Não posso ficar perto da caixa. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós hoje, neste primeiro domingo do mês de dezembro, celebraremos a ceia do Senhor, um momento tão solene e especial, que nós lembramos sobre a morte do nosso Salvador, a morte do nosso Senhor naquela cruz. Então que neste momento, em nossas mentes, em nossos pensamentos e corações, possamos estar com os olhos fitos naquela cruz, no Salvador que derramou o sangue para nos salvar. Nós temos o costume de celebrarmos a ceia com todos os irmãos que são batizados e membros da igreja. Não somente os membros desta igreja, mas se você é batizado e hoje nos visita, em alguma igreja evangélica que está em comunhão com a sua igreja, você é nosso convidado a celebrarmos como irmãos e irmãs. Talvez você não é da mesma igreja Batista Aliança, mas também é da igreja do Senhor Jesus. Quero convidar aqui 2 diáconos, 2 de cada lado, para já se posicionarem, para nos ajudar a servir a ceia. E antes de nós darmos prosseguimento, gostaria de fazer um momento de oração. Nesse momento de oração, nós vamos pensar naquilo que temos feito, que pode estar ofendendo o nosso Deus. Comer da ceia, participar da ceia do Senhor, não deve ser feito de qualquer forma. Portanto, se há algum pecado, irmãos, que eu e você precisamos confessar ao Senhor, essa é a oportunidade. É isso que o texto bíblico diz: examine, pois, a si mesmo, depois coma. Então eu vou estar orando, mas nesse momento, o que eu e você temos feito que tem desagradado o Senhor? Temos alguém que estamos brigados aqui dentro? Temos alguém que estamos brigados lá fora? Um motivo nós sabemos que todos nós temos hoje, que é orar mais. Então que nesse momento, enquanto eu oro, irmãos, estejam confessando os pecados, examinando suas vidas, para comermos a ceia do Senhor e participarmos desse momento tão especial de forma digna. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui, prestes a participar de um momento muito especial da Tua igreja, Deus, que é celebrar a ceia do Senhor, anunciar a morte do nosso Salvador por nossas vidas, e nós não queremos fazer isso de forma indigna, ó Deus. Isso nós dizemos
que nós não queremos fazer isso com algum pecado que nós não nos arrependemos ainda. Portanto, ó Deus, traga o arrependimento sincero ao meu coração, para que eu possa orar mais, para que todos nós possamos orar mais. Deus, se há alguém em conflito, traga arrependimento neste momento, para que essa pessoa, ó Pai, possa se reconciliar. Se há alguém que tem vivido longe do Senhor em alguma área, em algum aspecto, que o teu arrependimento, ó Pai, vindo do teu Santo Espírito, possa cair sobre a vida desta pessoa agora, para comermos a ceia, ó Pai, e celebrarmos esse momento tão especial, tendo os nossos corações quebrantados diante da tua presença. Que neste momento possamos olhar mais uma vez para aquela cruz. A cruz que nós já olhamos milhares e milhares de vezes, mas nós não cansamos de olhar, pois aquela beleza que vem daquele lugar, daquela cruz e do Filho de Deus morto por pecadores, não cansa de brilhar e brilhar ainda mais em nossos corações. Que o Senhor seja louvado, engrandecido e exaltado, ó Pai. Perdoe, ó Pai, a tua igreja pelos nossos pecados. Me perdoe, ó Deus, e que possamos viver sempre em arrependimento. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma canção com o Ministério de Louvor. Enquanto eles cantam, nossos diáconos vão estar passando os elementos, tanto o pão quanto o suco de uva, que representa o vinho, né? Nós não temos o costume de usar o vinho, mas usamos algo que simboliza, que é o suco de uva. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, os nossos diáconos vão estar distribuindo. Vamos louvar e adorar o seu nome? No braço forte de Jesus, nos reunimos aquecidos nessa luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos nessa luz, por meio do Senhor, por meio do Senhor, o vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. O Rei da terra e céu é o nosso anfitrião, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. O Rei da terra e céu é o nosso anfitrião, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo
nos reunir no grande encontro preparado que há de vir. Na glória do Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém. Glória a Deus. Todos nós já recebemos os elementos da ceia. Se caso alguém não tenha recebido, pode levantar a mão. Algum dos nossos diáconos irá até vocês. Todo mundo aqui do louvor também. Os próprios diáconos também já pegaram. Podem, então, nesse momento, é o momento que você vai ouvir muitos barulhinhos, né? Podem destacar os elementos para ir já facilitando, né? Tirando ali, separando a tampinha do cálice. Nós vamos orar aqui com o nosso irmão Jonatas, agradecendo pelo corpo de Cristo, que é simbolizado pelo pão. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Deus Altíssimo, porque, ó Pai, mesmo nós sendo nós, ó Pai, todos nós, pecadores, Senhor, miseráveis, que não merecíamos, ó Pai, que ninguém morresse por nós, ó Pai, mas merecíamos a condenação. O Senhor Deus, ó Pai, enviou o teu Filho amado, que levou o Senhor socos, chutes, tapas, Senhor, e o teu corpo, ó Pai, deformado estava naquela cruz, Senhor. O Senhor foi humilhado, Senhor, o seu corpo foi machucado, ó Pai, o corpo do Santo Deus, ó Pai, que se fez carne por nós, Senhor. E é o teu corpo, ó Pai, que traz para nós, Senhor, esta nova aliança que celebramos, Senhor, e anunciamos, ó Pai, por meio do pão, Senhor, em tua carne, Senhor. É isso que eu lhe peço, ó Pai, que nós possamos lembrar do teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem pegar o pão, vamos levantá-lo e vamos dar graças ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo corpo do teu Filho, que foi entregue naquele madeiro, por nossos pecados e para a redenção de nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos e agradecemos e somos gratos pelo teu sacrifício. Em nome de Jesus, amém. Podem comer. Nós agora estaremos orando com o nosso irmão Renato, agradecendo pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Deus Todo-Poderoso, nós estamos celebrando a Tua ceia neste momento, Senhor. Ó Pai querido, perdoa dos nossos pecados, Senhor, das nossas falhas. E, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. Nos ensina, Senhor, a ser crentes que amem a Tua obra. Ser crentes, ó Pai, que amem o próximo. Amem, Senhor, os seus irmãos, ó Deus. Muito obrigado por este momento de comunhão, neste momento maravilhoso que nós estamos celebrando a Tua ceia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem levantar os seus cálices, vamos agradecer pelo sangue de Cristo. Senhor Deus, graças te damos pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro imaculado, perfeito e sem pecado, que morreu de uma vez por todas para a salvação do seu povo. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem beber. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Enquanto isso, se vocês já quiserem passar o cálice para o corredor, para facilitar para os nossos diáconos, nós vamos orar então, e depois eles vão recolher os cálices e as tampinhas e tudo mais. Então, passando ao corredor facilita. Vamos orar, agradecendo ao Senhor.
Senhor Deus, muito obrigado, pois chegamos nesse último mês e o Senhor nos abençoou em mais um ano. Ó Pai, a maior das bênçãos é a salvação que o Senhor deu a nós, por graça e por misericórdia, naquela cruz. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo sendo tão miseráveis, mesmo sendo tão pecadores, ainda assim o Senhor derramou o seu sangue e nos fez teu povo, nos fez teus filhos e filhas, que estamos aqui adorando e lembrando o dia mais especial de toda a história do universo, que foi quando um Deus santo se humilhou numa cruz por pecadores como eu e como todos nós aqui. Nós te louvamos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, com oração silenciosa, estamos despedidos.